Eu tenho observado como é importante os servos de Deus buscar mais ao Senhor, aprofundar mais, mergulhar muito mais ao fundo e não ficar na beira. Porque quando nós ficamos na beira, estamos sujeitos a ser destruídos. E quando eu falo ser destruídos, eu não falo acerca do mundo, mas eu falo a destruição dentro da casa, a destruição dentro da igreja. Porque quando não há uma proteção, aquela proteção, quando eu estou a falar em termos de quando você busca mais o profundo, você não está sujeito a ser enganado por ninguém. Você não está sujeito a ser enganado pelo inferno. E eu tenho percebido que o perigo, nós sabemos que o diabo ele está cá fora. Sabemos disso. Mas o pior perigo está dentro da casa. Aqueles que dizem que são e não são. Aqueles que colocam a mão na obra, mas as mãos delas não estão na obra. Pessoas que falam de Jesus, mas não andam com Ele. Pessoas que falam que comem na mesa do Mestre, do Senhor, mas não comem na mesa dele. Comem na outra mesa que o inimigo dá, que o inimigo oferece. E eu pensei, eu disse, Senhor, meu Deus, as coisas estão tão complicadas. Já não há, ainda, eu não vou dizer que não há amor. Ainda existem pessoas que têm um compromisso verdadeiro com Deus, que ainda têm um coração voltado para o Cristo. Tem. Poucos, mas tem. Mas a maioria estão todos contaminados. Todos estão contaminados. Podem parecer que fala de Jesus, que profetiza, que entrega, que faz, mas o que está lá escondido é só sangue do Cordeiro. E se nós não tivermos uma vida regada de oração, de profundidade, de buscar a Deus, de sair da mesmice, a gente passa a ser destruído dentro da casa. A gente passa a ser devorados pelos lobos em forma de cordeiros. E é aí que você já não se levanta mais. É aí que você já não tem mais prazer de estar na presença. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que se alinham ao inferno para desviar os verdadeiros. Para, digamos assim, para parar a verdadeira obra do Senhor. E eu pensei, eu andei aqui durante uns dias a pensar comigo, eu disse, meu Deus, isto tá tão sério, Senhor. E Deus tem falado comigo, Deus disse, eu sei. Por isso que eu quero te levar para mais profundo comigo. Porque se você for profundo, se eu te levar para mais profundo, ai, deha, kosulomo, deha, eu não vou deixar você ser enganada. Se eu
se você for, aleluia, se você buscar mais, se você orar mais, se você passar mais tempo comigo, se você consagra mais, você não vai ser atacado. O diabo não vai brincar com você. Porque é isso que está acontecendo. O diabo tem brincado com muitos crentes, com muitos cristãos. Porque não tem uma base. Ou seja, só tem na base, mas não tem profundidade. E quando nós não temos profundidade, somos destruídos dentro da casa. Pessoas que dizem ser cristão, pessoas que têm nome de pastores, pessoas que têm títulos, grandes títulos, são esses que estão prontos, usados pelo diabo para poder acabar com os verdadeiros dentro da casa. Se não tira para fora, contaminam. Se não tira para fora, contaminam. E Deus tem visto isto. E eu tenho falado, Senhor, isso está tão sério. Eu disse para Deus, isso está tão sério, que eu estou a ver que vai ser complicado. O Senhor falou para mim, calma. Vai ser complicado se você ficar na beira. Se você ficar na beira, vai ser complicado sim. Vai ser complicado, você vai sofrer, vai apanhar. Porque você não está na profundidade. E eu quero levar você para a profundidade para que você não sofra nas garras do inimigo. Porque ele não está... Por mais que sabemos que ele está lá fora, mas o diabo está dentro da casa. Usando pessoas com alto padrão, pessoas com alto níveis, sabe? Espirituais também. E nós temos que ter conhecimento, temos que ter profundidade com Deus. E não só, e Ele quer levar por mais profundo para que a gente não venha ser enganados, para que nós não venhamos ser destruídos. Aleluia. E eu entendi isso, porque eu tive um sonho que, nesta madrugada, que eu vi que realmente é necessário. O Senhor me levou numa situação onde eu entrei numa vila, não sei se é uma vila, mas digamos assim, uma moradia. E eu andava nessa moradia. Na verdade, eu nem queria, eu estava tentando lutar para o Senhor não me mostrar que não queria, que eu não queria ver, não queria, mas eu queria tanto abrir meus olhos no sonho, até não era sonho, irmãos, era mesmo visão, porque eu não estava dormindo, eu estava consciente, mas os meus olhos estavam fechados e eu não conseguia mais abrir meus olhos. O Senhor não me deixou abrir os olhos e o Senhor queria me levar, porque eu queria voltar no natural, só que o Senhor não queria que eu voltasse no natural, Ele queria me mostrar. E havia uma moça que ela me viu, eu andei, né? Eu estava andando e ela me viu, eu vi ela me deu a mão, eu segurei na mão dela e ficamos andando em 2 minutos. Ela para e a nossa frente havia uma casa e ela dizia assim, a porta estava aberta, ela dizia assim, olha, eu quero te mostrar algo. Vem ver. Eu quero te mostrar uma coisa, vem ver, vem, eu tenho algo para te mostrar. E eu dizia lá que eu quero ver Jesus. Eu quero Jesus, eu quero ver Jesus. Eu não queria entrar, porque eu estava com um sentimento que não era algo bom. E quando eu neguei, a moça ficou irada. A cara dela ficou, sabe, desfigurado, ficou nervosa, chateada, aborrecida. E eu comecei depois a repreender esse espírito. Eu arrependia, e depois o Senhor me levou para outro lugar. E o outro lugar aonde o Senhor me levou, havia pessoas que buscavam o Senhor de verdade. Havia uma moça que estava sendo batizada com o Espírito Santo. E onde o Senhor tinha me levado, havia escadas. E eu estive de pé sobre essa escada. Eu tive assim, né, alta.
ou seja, nas escadas, né? Escada tem degrau. Então eu estive num degrau de uma escada que eu conseguia ver o que estava acontecendo embaixo. E eu via a moça ser batizada com o Espírito Santo e eu via o mover do Espírito Santo naquele ambiente. E foi isso só o sonho. Mas é isso que eu estou a dizer para vocês, que como que é necessário um crente, digamos um cristão, tem que buscar a profundidade com o Senhor. Tem que buscar. E eu digo, eu preciso buscar muito. E eu vou atrás. Porque se isso não acontecer, eu sei que eu vou sofrer na mão deles. E eu preciso ter todas as armas necessárias para lidar com esses espíritos. Porque são espíritos das trevas. Que está trabalhando dentro da igreja para desviar os santos. O povo do Senhor. Se não desvia, vai contaminar. Ou desvia ou contamina. E se nós não tivermos revestidos, a gente se perde. Se perde. Então o Senhor tem falado comigo a respeito desta situação. E o Senhor disse, filha, se você soubesse o que está por detrás de tudo isso, mas você precisa de consagrar mais, orar mais, buscar mais a minha face. Porque vai ter pessoas que você vai ver que não é meus. Tá como fosse que não é? Fica como se fosse alguém de Deus, mas não é. É tudo contaminado, tudo cheio de grandes falhas, não é falhinhas, não. É grandes falhas mesmo. E se você não estiver preparada para estar no meio desse povo, você se perde, você se fere, você se destrua. E eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você, eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero preservar os verdadeiros. E os verdadeiros tinham caído, tinham sofrido na mão dos que já não estão mais na minha presença, mas que mostram estar, mas já não estão. Então o Senhor tem falado comigo a respeito muito sobre os falsos profetas. Então, nós temos que buscar ao Senhor no profundo com Ele. Nada de ficar na beira. Para quem vai fazer a obra, principalmente para pessoas que Deus está a levantar para fazer a obra, é necessário você estar num nível espiritual certo que Deus tem para você. Eu não vou dizer que você tem que estar no nível espiritual muito, não. É aquilo que Deus tem, aquilo que é para você. Dentro do ministério que Ele colocou nas tuas mãos, qual é o nível que Ele tem para você chegar. Então você precisa de chegar. Vai ter maior renúncia, tem que renunciar. Não é fácil, mas vamos renunciar. Vamos renunciar, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos ter mais tempo com Deus. Aleluia. Aí as coisas vão ficar mais leve. Fica mais leve. Porque quando nós não temos uma vida consagrada, as coisas ficam mais difíceis. Uma pessoa que Deus quer fazer a obra, vai ser muito fácil o diabo te paralisar no caminho. Porque você não tem revestimento. Você não tem o revestimento certo para levar esta obra para frente. E é necessário ter revestimento para que a obra possa estar de pé e forte. Então é necessário renúncias. É necessário renúncias. E eu digo, eu renunciei tanta coisa que Deus está me cobrando mais. Muito mais. O Senhor está me cobrando mais. E eu falo para o Senhor, meu Deus, será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar? Ai, derra, cosulomo, derra. Meu Deus, o Senhor fala, você aguenta sim. Você aguenta porque eu vou te ajudar. É só você fazer a tua parte. É só você fazer a tua parte, que o resto eu faço. Eu estou aqui para te ajudar.